Gente, vamos lá matar as saudades dos reacts desse canal. A gente vem com o react do Seijinho pra bomba que foi o Coringa 2. Título do vídeo: Coringa 2 é realmente uma piada. Falo com propriedade porque eu assisti, então concordo com esse título. E vamos ver o que o Seijinho tem pra falar com as minhas considerações de pessoa que assistiu, foi ver no cinema e se decepcionou. Como todo mundo. Simbora lá. Melhor era desenho da Liga da Justiça. Então, eu não gosto de. Eu não gosto da. Eu não sou muito fã da DC. Bem, embora gostei muito de Coringa, gostei do novo filme de Batman com. Foram as coisas que me fizeram dar uma atenção pra DC. O filme do Esquadrão Suicida, que foi uma bomba, então aí já me tirou um pouquinho. Porque eu sou Marvete, vocês sabem, né? Isso aí eu não escondo. Aí eu fui assistir. Eu gostei do filme do Batman com o. Como é que é o nome dele? Robert Pattinson. Gostei do Joker, o primeiro, o segundo foi uma bomba, a gente vai ver o que é uma bomba mesmo. Deixa eu ver quais mais. Esquadrão Suicida foi uma bomba, mas até que foi legalzinho, entretém, embora seja ruim. Deixa eu ver. E eu acho que só, viu? Da DC eu acho que só. Estou ansiosa pra ver esse novo filme do Superman, tá? Estou curiosa pra saber se ele é bom, talvez eu vá assistir ele no cinema. Mas todo mundo aqui sabe que o meu coração é da Marvel, né? Mas simbora pro vídeo de 6 dias. Dude confirmou que o vídeo tá bom. Vambora. 2024 foi um ano cheio de filmes horrorosos, como Emília Foi. Pérez, Madame Web, Feios, Borderlands, e no meio de Não tive coragem de assistir Madame Teia, de tanto que o povo falou mal também. Já falei, gente, não vou assistir essa bomba, o povo já tá falando. Dois filmes da Marvel que eu não fui assistir porque o povo falou que tava terrível. Marvel Sony ali, né? Vocês sabem como é que funciona essa questão. Do universo do Homem-Aranha ali. Craven e Madame Web. Não fui assistir nenhum dos dois. Vamos ver, talvez eu ainda assista Madame Web pelo meme. Ou não sei, né? Vou assistir Craven também, mas quando sair no Disney Plus ou nos streaming, né? Não vou no cinema pra assistir, não, pelo amor de Deus. tudo isso, Coringa 2 ainda conseguiu se destacar como um dos piores do ano. É um feito e tanto, a gente tem Pior que que parar foi. pra aplaudir um pouco. E nesse segundo filme ficou parecendo muito que eles se arrependeram muito de terem feito o primeiro Coringa. Provavelmente Sim, eles viram sim, isso é verdade. Isso é confirmado, eu acho que pelo diretor. Não tem uma história dessa que o diretor não gostou da forma como o Coringa foi visto no primeiro filme. Tem uma ideia, tem uma história mais ou menos assim. Posso ser que eu esteja passando uma grande fake news, mas é dito que o diretor não gostou da forma como o filme foi recebido. Mesmo que o filme é excelente, eu acho o filme excelente, mas o Coringa ser. Eu não vou tentar não dar spoiler do primeiro filme pra quem não assistiu. É, tem as coisas ali que acontecem com ele, e esse infeliz sofre tanto que no final do filme você torce pra ele fazer a merda mesmo. Você torce pra ele coringar e fazer merda. Só que o que é a questão do filme que eu acho que o diretor quis passar? Que ele foi longe demais, gente. Não é assim, ele devia ter ido atrás de justiça, não de vingança. E o jeito que ele foi atrás de vingança passou, não era pra ninguém estar aplaudindo o que ele tava fazendo, porque ele foi longe demais. Mas não foi isso que aconteceu. Todo mundo, caraca, Coringa! Divo! Tá certo mesmo, Coringa tá certo. E aí, o diretor não gostou, veio com o segundo pra poder anular o primeiro, e aí veio a merda, né? que esse filme acabou agradando uma galera com quem eles não querem se associar, tipo os incels e os traficantes do Rio de Janeiro. Você é beta, Murray. Mas a incrível solução que eles criaram para tentar resolver esse problema resultou numa das piores sequências já criadas. Você fica Sim, gente. 2 horas e meia vendo o filme cagar na cabeça do Coringa, humilhando ele de todas as formas possíveis, torturando Exatamente. ele, abusando dele e ele completamente Abusando impotente, literalmente, sem gente. ter o que fazer. É um filme completamente sádico. Todo mundo já entendeu Sim. que ele é o vilão e ele precisa ser punido. Mas isso daqui é 2 horas e meia batendo em cachorro morto. Enfim, vamos analisar. Gente, é uma loucura. Porque assim, por que eu falo que ele desmantelou tudo que o primeiro filme fez? Porque no primeiro filme, ele literalmente dá a coringada e ele vira outra pessoa. Ele, no final do filme, ele gosta daquela pessoa que ele se tornou e ele vai se vingar. Nesse filme, gente, a galera. Gente, ele é abusado, literalmente. Né? Ó, desculpa pelo spoiler aí, mas ele é literalmente abusado. Sexualmente. No filme. E ele passa. Isso é pra vocês terem a noção do que ele vai sofrer realmente o filme inteiro.
Eles ficam pisando assim, ó. Ele só se lasca, só se lasca, só se lasca. E eu vou tentar não dar spoiler, tá, gente? Mas é pra vocês entenderem o que o Seijinho tá falando. Concordo, Analisar essa Seijinho. obra que Oi, pela Samambaia primeira vez na história acrobática, conseguiu fazer diva. com que cinéfilos, incels e traficantes concordem em uma coisa: Que Coringa filme é 2 uma merda. é muito ruim. Ah, e se você não viu o primeiro filme, também não tem problema nenhum, porque aqui nesse segundo eles recontam o primeiro filme inteiro. Além de tudo isso, eles querem roubar o meu emprego. Mas basicamente, Arthur Fleck é um cara que sempre levou uma vida terrível. A mãe dele sempre foi uma desgraçada e ele nunca conseguiu se consagrar como comediante. Até porque ele não tem graça nenhuma. Se bem que isso também nunca impediu ninguém de ser comediante, né? Pra você ver como ele é fracassado. Pois é. E aí você vê ele ficando cada vez mais maluco e mais violento. Até um momento em que ele mata 3 caras no metrô que estavam enchendo o saco dele. E esse ele tá contando o primeiro filme, tá? Só pra vocês saberem. Ele não tá falando mais do segundo, não. Ele tá contando do primeiro filme. choca todo o país, inclusive a galera que rima no metrô ficou sem rimar no metrô por mais de um mês depois daquilo. O Arthur também mata o chefe dele, e aí isso daí ninguém se importa muito. Mas ele também mata um apresentador de TV. É o chefe? Aquele ali não é o chefe dele, não, tipo. Longe de mim querer. Aquela que vai ficar pausando o vídeo inteiro pra corrigir o Seijinho. Não é o chefe dele, não. É o amigo do trabalho. Vivo em rede nacional num programa tipo Sabadão com Virgínia Fonseca. Depois disso, ele foi preso Que e cena, hein, gente? Que cena. Quem aqui não se arrepia numa... Quem assistiu sabe, né? Quem aqui não se arrepia com o momento quero ouvir uma piada, Murray? Gente, eu escuto isso daí, eu já me arrepio já, porque eu sei o que vem a seguir. E é óbvio que é um negócio de violência, né? A gente não devia estar achando isso legal, mas é óbvio, considerando isso aqui é uma obra fictícia, né? Mas quem não se arrepia com quer ouvir uma piada, Murray? até o Hospital Estadual de Arkham, que tem o nome de hospital, mas na Absolute verdade é um Cinema. presídio. E agora ele tá esperando pra ver qual vai ser a sentença dele. E o segundo filme começa aqui e basicamente é só isso o filme inteiro. É ele esperando o julgamento dele. Ele que comete Exatamente. o crime e a gente que tem que pagar vendo essa merda. E obviamente lá no hospital ele não é bem tratado pelos guardas. Virginia ele é Jumpscare, constantemente né? humilhado e maltratado de diversas formas diferentes. Ou seja, um hospital normal. E é exatamente por isso que eu decidi confiar no meu potencial de me curar só. Eu quase cuspi o nome de um hospital aqui. Quase. Um hospital aqui da cidade. É, realmente... Isso, sim, gente. Virginia Jumpscare. É... Aquela cena sensacional, né, gente? Se eu for falar do primeiro filme, eu só vou elogiar. É um filme pesadíssimo. Não é um filme pra você ficar assistindo, assim, direto. Porque ele é bem pesado mesmo, gente. O bicho sofre real antes dele se tornar o Coringa. E esse aqui também é pesadíssimo, só que ele é pesadíssimo e ruim. Né? Sozinho e nunca mais ir no médico. As pessoas que falam que Coringa apela pra fantasia masculina, elas estão certas exatamente por esse motivo. Que é um filme que reforça que o hospital é o pior lugar do mundo. E aí, a advogada do Arthur tá tentando provar, junto com a ajuda de uma psicóloga, que ele sofre de um transtorno de múltiplas personalidades. Segundo a teoria da psicóloga, os abusos que ele sofreu na infância fizeram com que ele criasse essa persona do Coringa. Essa animação é muito boa, tá? Todos aqueles Essa animação é no começo do filme, essa animação também é muito boa. Essa animação do começo do filme conta o filme inteiro. Ponto. Ó, se você quer assistir o Coringa 2, assiste essa animaçãozinha. Que é uma animação, acho que de uns 30 segundos a 1 minuto, que tem no começo do filme. Ele vai contar o filme inteiro, gente. crimes, aqueles assassinatos, foi o Coringa, não foi o Arthur. Essa Samambaia Acrobática também assistiu. Sim, gente, eu esperava coisa ruim porque eu vi as críticas, mas eu recebi coisa pior. Eu gastei meu dinheiro pra ver coisa pior do que eu esperava que fosse. E é isso, né? Samambaia Acrobática sabe exatamente o que eu passei então no cinema assistindo isso. Vocês vão se importar com spoiler? Só pra eu poder saber. O vídeo eu acho que tem spoiler. Fica aí o alerta, mas eu vou dar. Pode ser que eu dê algum spoiler aqui, né? Mas pelo visto ninguém quer assistir, né? Não assistiu até agora. Que conveniente. E eu já adianto que isso daí é a maior lorota. Eu também me arrependi horrores. Personalidades. Só que é muito engraçado que durante o filme inteiro, realmente, a advogada e a psicóloga ficam tratando como se tivesse duas pessoas. Ela fica tipo, nossa, Arthur, você lembra o que o Coringa fez naquela noite? O Coringa apareceu de novo depois daquilo? Filme de comunista! Oi, Bolsonaro, Popcorn Ice Cream tá ok. Seja muito bem-vindo a essa live. Não é um filme de comunista. Tá? Por que é um filme de comunista? Desculpa, gente. Eu falei que voltando para as origens, eu interrompeu tudo que eu tô fazendo
pra poder começar show de imitação. Mas é que na hora que eu vi Bolsonaro, não deu. A voz veio sem eu conseguir segurar. Peço perdão aí pra quem tomou um Bolsonaro jumpscare. Oi, Bolsonaro Popcorn, esse cream tá ok. Seja muito bem-vindo à live. Essa presença icônica também, né? Porque é um filme de comunista. Eu não acho que seja um filme de comunista, gente. Aproveita e faz mais imitações. Não, gente, foi sem querer. Eu só dei uma cuspida aí porque eu vi, na hora que eu vi Bolsonaro, filme de comunista, a voz veio sem eu conseguir segurar. Posso conversar com Coringa Irmã? Eles são a mesma pessoa! Parece que a maluca é você! Bom, daí num dia um dos guardas inscreve o Arthur numa aula de canto. E lá o Arthur conhece uma mulher chamada Harleen Quinzel, ou apenas Lee, que é a Arlequina. Ela diz que cresceu no mesmo bairro que o Arthur e ela também teve pais terríveis. Por acaso eles moram no bairro do Chaves? Que porra é essa? Por que todo mundo tem pai terrível ali? E assim que ela viu o Coringa matando aquele apresentador ao vivo, ela imediatamente se tornou uma fã. E aí, inspirada nele, ela foi lá e botou fogo no prédio dos pais dela. E depois de ter conversado com essa mulher por um total de 2 minutos, o Arthur já começa a acho que foi 2 segundos. Como ele encontrou o amor da vida dele. Ah, esse filme é um musical, É um tá? musical. Só que é verdade, eu me esqueço completamente do fato do filme ser um musical. Pra vocês verem, tipo, como é esquecível e como é desnecessário o fato dele ser um musical. A gente simplesmente esquece que ele é um musical. Por quê? Porque não tem nenhuma música, não tem nenhum ato musical que a gente tenha falado assim, nossa, meu Deus, isso aqui entrou pra história. Claro que tem cenas que eles ficam jogando música aleatoriamente que não fazem parte da cena de jeito nenhum, tá, gente? Lady Gaga arrasou, Joaquin Phoenix arrasou na voz também. Mas, gente, não tem desnecessário esse filme ser um musical. Não precisava ser as músicas estarem ali ou não faz diferença nenhuma. Nenhuma música contribui tanto que a gente com a narrativa. esquece, não é Samambaia. Ela só Samambaia está ali como uma representação do estado mental do Arthur. Só que eu já tô vendo que ele é maluco, não precisa reforçar isso com música. É tipo se o Kanye West lançasse uma criptomoeda pra reforçar que ele é completamente louco. Não precisa, eu já tô vendo. E eu não tô nem dizendo que as músicas são ruins, mas é que elas são completamente inúteis mesmo. Daí num dia eles assistem a um musical de verdade, não essa bosta, numa sala de projeção. E ali se levanta e simplesmente bota fogo no lugar. Muito corajoso, gente, eles terem incluído essa cena no filme, porque poderia ter inspirado alguém a fazer a mesma coisa. E quando falaram que era musical, eu falei, gente, vamos dar uma chance. Porque, justamente, o que eu achei que seria esse musical? O Coringa é louco. Então, o Arthur Fleck, vamos chamar de Arthur Fleck, porque o próprio filme mostra pra gente que ele não é o Coringa. O Arthur é louco. E o que eu imaginei, né? Considerando os acontecimentos do primeiro filme, ali com a vizinha e tal. O que eu pensei? Eles vão colocar o musical, as coisas não estão acontecendo, mas no musical ele vai acreditar que elas estão acontecendo, e aí as coisas vão estar acontecendo na realidade, mas de um jeito completamente diferente e tal, tipo, como se fosse o primeiro filme mesmo, que ele acha que a vizinha olha pra ele de um jeito, mas na cabeça dele ela olha de outro, entendeu? É isso que eu achei que seria, mas não tem nada a ver. O musical é só pra gente ver que ele é doido mesmo e não tem utilidade nenhuma. Nenhuma. Coisa na sala de cinema. E eu quero reclamar. Eu tô com isso aqui entalado. Mas isso cria uma grande confusão e correria. E sim, os pacientes dessa ala onde está ali, eles têm acesso fácil a fogo. Por que não teriam? Parece uma ótima ideia. Ela e o Arthur tentam escapar juntos enquanto eles ficam cantando alegremente, mas no final eles são pegos pelos guardas. Talvez não seriam pegos se eles não tivessem cantado. E essa cena é muito legal porque ela não serve pra absolutamente nada. Assim como 80% das cenas desse filme. Gente, tinha tudo pra dar certo, mas eles acabaram com o filme, é só deixar esse filme de fundo e escutar as músicas dele enquanto você assiste uma aula da Lura. Que pra quem não sabe, é a maior escola de tecnologia do país. Se você quer entrar no mercado tech, se você já é dessa área e quer dar aquela alavancada na carreira, a Lura oferece o melhor custo-benefício do mercado. Porque aqui, com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Uau! E são centenas de cursos. E aí, Alura, vai me patrocinar quando? Programação, web design, vai me patrocinar quando, gestão, mobile, segurança, ciência dos dados, marqueteiro, muitas outras coisas. E tudo isso sem precisar sair de casa. Me patrocina, Alura! 100% online. Então você decide quando e onde você quer estudar. Tanto no computador, no notebook, no celular, no tablet, você que decide. Sem contar também que agora você pode pedir ajuda da Luri, a inteligência
artificial da Allura. Se o Coringa tivesse uma dessas na vida, ele não teria enlouquecido. Ela ajuda a tirar suas dúvidas, a corrigir seus códigos, resumir suas aulas. Ela vai facilitar considerando o demais personagem a que a sua gente vida. conheceu, Então chegou finalmente a hora de você era tirar capaz dele os se seus planos do apaixonar, que nem papel. aquele filme Confere o Her. link aqui na Her, descrição, Her. que através dele você já vai ganhar 15% de desconto na sua matrícula. E venha decolar na sua carreira junto com a Allura. Agora voltando pro vídeo, o Arthur é punido com 2 semanas na solitária, mas durante esse período ele é visitado pela Ali, que convenceu um dos Sim, guardas gente, a deixar pode ele mandar o entrar. Daí ela react. diz que vão Manda o soltar direct, ela manda esse porque react o pra Arthur eles, me tá sendo uma patrocinem. má influência pra ela. E realmente também parece uma ótima ideia soltar uma pessoa que acabou de botar fogo no prédio. Eu não vejo como isso poderia dar errado. E aí, antes de ir embora, ela coloca a maquiagem de Coringa no Arthur e eles realizam um amor. E, obviamente, o Arthur é extremamente precoce, porque esse filme vai fazer de tudo pra ridicularizar esse personagem ao máximo. Depois, o Arthur se prepara pra dar uma entrevista pra um apresentador de TV. E eu Durou também não 5 sei como segundos. eles acharam isso uma boa ideia. Não deu nem tempo de visto tirar as o crianças da histórico sala, dele elas com só viraram pro lado. apresentadores de TV. E o Arthur ainda dá um beijo na advogada dele antes de ir ao ar. Numa clara alusão ao que ele faz ali no primeiro filme, durante a entrevista dele, ele também dá um beijo numa das convidadas. E aí você pensa, meu Deus, vai dar merda, ele vai enlouquecer de novo. E realmente, ele enlouquece. Só que dessa vez, ao invés de matar o apresentador de TV, ele canta uma linda canção em homenagem a Lee, por quem ele está perdidamente apaixonado. Cara, eu acho que até o apresentador teria preferido o tiro. E Exatamente. teria sido muito mais engraçado se ele tivesse cantado Imagine do John Lennon. Isso sim teria sido cinema, teria salvado esse filme. Essa música é muito boa, exatamente. Bom, finalmente o julgamento do Arthur se inicia e essa expressão que ele faz resume perfeitamente a experiência de assistir esse filme. Essa parte aqui. Sabe qual é a experiência de assistir esse filme, gente? É você... Então, esse filme vai escalonando pra uns lugares que me dá vergonha de assistir. Esse filme é um grande vem aí, sabe? É um grande... Parece que o filme inteiro tá te... Você fica o tempo todo esperando alguma coisa acontecer, é isso. Tipo, caramba, tá, onde é que isso aqui vai? Aí você... Tipo, eles começam ali uma coisa, você vai, caramba, agora vai. Agora esse negócio vai estourar, vai valer o dinheiro que eu gastei vindo pra cá. E esse vem aí nunca chega. É um grande vem aí esse filme. Todas as cenas dele é tipo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. É agora, é agora, é agora. E esse agora nunca chega. Muito pelo contrário, ele só se afunda cada vez mais. Completamente arrastada, chata e não acontece porra nenhuma. Se não tivesse um monte de música a cada 5 minutos, realmente as pessoas iriam dormir. E aí você entende porque essa merda é um musical, né? O promotor de justiça do caso é o Harvey Dent, o famoso Duas Caras, que ainda não é o Duas Caras. Aqui ele só tem uma cara ainda, a de Twink. E aí fica ele tentando provar que o Arthur é malvado e não maluco. E a advogada... E eles jogaram... Gente, eles jogaram o personagem pra nada, tá? Só preciso falar isso. Eles jogaram o personagem ali pra nada, tá? Quem conhece o personagem já viu, caramba, olha, o Duas Caras e tal. Ele tá só ali. Falando isso, eu esqueci completamente de citar Cavaleiro das Trevas, né, gente? Eu gosto da trilogia Cavaleiro das Trevas, tá? Lá no começo, lá que eu falei que eu só gostei do Batman do Robert Pattinson, mas eu gosto da trilogia do Cavaleiro das Trevas. A criação ali do Duas Caras. O Coringa, sensacional, né, do Heath Ledger. Mas, gente, o Duas Caras aqui é só um NPC, tá? Deixa eu já adiantar pra vocês. Do Arthur tentando provar. Quem é esse? Você assistiu o Batman, o Cavaleiro das Trevas? Ele tá no filme que o principal é o Coringa. Que eu acho que é o primeiro, não é? Que é a trilogia, são 3. Eu não lembro quais são os outros 2. Mas ele tá no filme que o Coringa é o principal, que eu acho que é o primeiro. Não é o Cavaleiro das Trevas, eu acho que é o primeiro da trilogia. Que nesse meio tempo aí é aquele personagem que ele bota fogo lá no hospital, no hospital não, que ele bota fogo lá pro Batman. Meu Deus, calma, eu perdi. Faz tempo que eu não assisto, tá, gente? É aquele, vou dar o spoiler, que ele coloca a namorada do Bruce lá e o Duas Caras, que eu esqueci o nome acabou de falar o nome do cara, eu esqueci. Coloca cada um em um lugar, fala pro Batman escolher quem salvar, só que ele trocou as pessoas e tal, e a cara do homem pega fogo. Que ele fica literalmente com 2 caras. Eu sei quem é pelo desenho. Ah, então. Ela sabe quem é pelo desenho, então. É esse que é o 2 caras.
que ele é maluco Era e só não falar que eu não malvado. gostava. Aqui o filme tenta recriar a experiência Fez de eu ver me os seus perder na pais se explicação. divorciando. É muito bom. E as coisas não parecem estar indo muito bem pro Arthur. A defesa dele tá bem fraquinha. Até porque a advogada dele parece o meu amigo tentando me O Léo convencer que a lembrou quem gótica é. de cabelo colorido que ele tá É aquele que conhecendo não ficou com vai metade tentar do rosto sequestrar o queimado gato naquela dele cena do e nem hospital bater lá, o o carro dele Coringa na vai marginal ver. enquanto ela dirige bêbada, igual as duas outras que vieram antes dessa fizeram. E a advogada do Arthur ainda diz que Ali vai fazer eles perderem o caso. Porque Ali fica conversando com a imprensa, fica dando entrevista e indo contra a narrativa que eles escolheram de dizer que o Arthur e o Coringa são duas pessoas diferentes. E a cada entrevista que ela dá, a chance deles ganharem diminui. É como se o Arthur fosse ela tá o certa e ela Bolsonaro tá e a errada, Arlequina ao os mesmo filhos do tempo. Bolsonaro. E aí o Arthur Tá pede pra ok, advogada olha aí o pegar Bolsonaro leve com fazendo Ali, porque Bolsonaro ela de é a única- novo. Fazendo aí, Bolsonaro, você foi citado, cadê você? Bolsonaro mentioned. Cadê o Bolsonaro, o ice cream, não sei o que, tá ok. Você foi mencionado. que entende ele. Ela cresceu no mesmo bairro e também sofreu na mão dos pais. Só que a advogada desmente isso, dizendo que ela nunca morou no mesmo bairro que ele. E os pais dela são maravilhosos, o pai dela é médico. Além disso, ela se internou naquele hospital por conta própria e também teve alta quando ela quis. Divo Sem contar sim. também que ela tem Pode até vir. pós em psiquiatria. E eu sei lá, porque tem tanto maluco em psicologia e em psiquiatria. Pra mim, isso daí é a Pois mesma é. coisa que médico que fica gripado. Depois ele pergunta pra Alice se ela Olha aí, realmente ó, não mentiu tem nada a pra dizer, ele, e ela gente. diz que sim, na maior cara de pau, né? Só que aí vem a cereja do bolo. Ela diz que ela tá grávida dele. Só que, obviamente, ele acredita. Ele fica todo feliz. Por que ele não iria acreditar na mulher que abertamente admitiu que ela é uma grande mentirosa, né? O Pois quão é, né, longe eles gente? foram pra tornar esse personagem o Não, mais e pior que esse completamente solto, tá? patético possível é admirável. Irei aplaudir com os pés, pois com as mãos estarei me masturbando de felicidade com esse filme. Bom, no outro dia do julgamento, eles chamam como testemunha Minhas a mãos antiga estão aqui, vizinha tá? do Arthur. Eu aplaudo Pra com quem as não mãos sabe, ele mesmo, pode invadiu o deixar. apartamento dela uma vez porque ele delirava achando que os dois tinham um romance. E aí a advogada do Arthur começa a fazer perguntas pra ela sobre o que a mãe do Arthur dizia sobre ele. E a vizinha diz que a mãe do Arthur contava pra ela que o Arthur vivia num mundo de fantasia, que a risada dele era extremamente ridícula e que num dia, pra fazer ele parar de chorar, ela inventou que ele seria um ótimo comediante. E ele acreditou nessa mentira a vida inteira dele, tentando se tornar um comediante. Só que E ela é isso sempre que dá o achou ele estalo extremamente do ridículo Arthur, né? e sem graça. Aqui, a estratégia da advogada era mostrar que os constantes abusos que ele sofreu da mãe dele fizeram com que ele dividisse a personalidade dele entre Coringa e Arthur. Mas, obviamente, esse tiro sai pela culatra. A estratégia dela não Pois dá é. certo. E sabe o que é mais engraçado? Isso É só que tem uma torturou cena ele, gente. idêntica a essa naquela série horrorosa da Velma, em que a Velma fica humilhando o Fred pra provar que ele é um crianção bananão que jamais seria capaz de cometer nenhum crime. É exatamente a mesma coisa que a Gente. advogada tá fazendo. Em termos de roteiro, Velma Lula e Coringa sem 2 estão na paixão. mesma prateleira. Bom, mas como Lula você sem já pai. deve imaginar, o Arthur se Chegou sente nosso Lula sem completamente pai, gente. humilhado por aquele Não, tinha que ser o do contra, né, gente? Eu gosto desse filme, gente. É o que eu falei, só dá pra gostar desse filme. Eu falei no começo da live, não sei se vocês estavam aqui. Só dá pra gostar desse filme se você tirar os personagens Coringa e Arlequina dele. Tipo, se você não considerar que aquele é o Coringa, aquele é o Arthur, que não tem nada a ver com Coringa, aquela é só uma mulher que não tem nada a ver com a Arlequina, aí você até pode gostar do filme. Agora, como Coringa e a Arlequina destruiu, gente. Oi, Lula sem pai, seja muito demite a bem-vindo. advogada dele na hora, na frente de todo mundo. E ele diz Lindo. que ele vai começar a se representar sozinho. Porque ele deve ter pensado, se o estudante de direito consegue fazer alguma coisa, eu também consigo. Não deve ser tão difícil. Olha o nível da advogada que ele contratou, qualquer um consegue fazer isso. O Davi Brito, estando no primeiro semestre de direito, seria melhor que essa advogada aí. Que pelo menos ele ia conseguir acalmar o Coringa Não dançando vou calma, calma, comentar, não vou calabresa. fazer No outro comentários. dia, o Arthur aparece vestido de Coringa no tribunal. E ele realmente começa a agir como um comediante. Ele faz o showzinho dele e ele arranca bons aplausos e gritos de apoio dos seus admiradores ali no tribunal. O maluco tá achando que ele tá num paredão. Realmente o advogado dele deveria ser o Davi Brito. E aí tanto o promotor de justiça como o Arthur dizem que eles encerraram seus casos e o tribunal entra em recesso até o dia seguinte Ai, pra nem eles quero tomarem saber, uma Gigi, decisão tá quanto à perdendo sentença nada. dele. Só que quando ele volta pro hospital, ele é abusado pelos guardas que ficaram bravos com ele por ele ter falado mal deles Lembra que eu durante o falei lá no julgamento. Se já não comecinho, tava ele é claro o abusado, suficiente que literalmente. esse diretor odeia esse personagem, acho que agora vai começar a ficar cada vez mais. Até porque esses guardas, eles saem completamente impunes do que eles fizeram. Eles até Exatamente. Gente, é isso que dá mais raiva.
É isso que dá mais. É assim, ó. Eles. O que eles fizeram? Eles cagaram nesse personagem. Ou seja, o diretor odeia o Arthur Fleck. Tá? Porque o filme deixa bem claro no final do filme que o Arthur não é o Coringa. Ponto. O Arthur não é o Coringa. Na verdade, já toma spoiler aí que eu não tô nem mais aí. Já tô tomando spoiler aqui. O Arthur não é o Coringa. Na verdade, o Arthur é a inspiração do Coringa que mata ele no final do filme. Gente, o Arthur Fleck. Agora, com essa informação de que Arthur Fleck não é o Coringa, volta lá para os acontecimentos do primeiro filme e para os acontecimentos que vocês estão vendo acontecer aqui. Ou seja, eles cagaram na cabeça desse Arthur Fleck pra nada. O cara é só um fudido. Eu jurei que até o final o Coringa ia se reerguer e construir seu império e que ele iria se vingar dos policiais ou da morte do colega. Quem coringou fui eu. Sim, gente, quem coringou foi a gente assistindo. Tá? Contei o final do filme pra vocês, peço perdão aí, né? Mas nada acontece. Isso que dá. Sim, gente, ele é abusado. Quando a gente fala abusado, é que tem vários tipos de abuso, né? Tem os abusos físicos, psicológicos, ele é abusado por esses guardas. E não acontece nada. Não acontece nada com os guardas, gente. Eles cagaram desde o primeiro filme nesse Arthur Fleck, que não é o Coringa, como eles deixam muito claro. Pra nada. Porque ele só se fudeu. E ficou todo mundo impune. Todo mundo que lascou com ele ficou impune. Olha aí. Matam um colega do Arthur ali do hospital e também não acontece nada com eles. Mataram o amigo do Arthur. É verdade, não acontece nada. Uma das maiores cagadas na cabeça, não só do personagem do Arthur, como também do espectador. O espectador espera que esses desgraçados sejam punidos. A gente sabe que o Arthur também não é bom, mas esses guardas também não. A gente queria ver o Arthur matando eles, mas eles não vão. Sim, é exatamente o que aconteceu no primeiro filme. O Arthur se lascou tanto que a gente chegou no final do filme, a gente tava torcendo pra ele fazer alguma merda com as pessoas que fuderam com ele. E aí chega aqui, a gente torce pela mesma coisa, mas esse vem aí não vem. Gente, o Arthur só se vai de F mesmo. Não vai acontecer nada. Obrigada, gente. No dia seguinte, na hora de dar entre os momentos de reclamação aqui do filme, eu vou agradecer. Como Coringa, mas ele não consegue mais manter essa máscara. Porque o Coringa é confiante, o Coringa desafia as autoridades, ele mata quem fica no caminho dele. Mas ele não consegue mais sustentar essa máscara. Ele admite que ele não é esse cara. Ele é apenas o frágil e patético Arthur Fleck. Eu nunca vi alguém tão arrependido de ter criado um personagem igual esse diretor. Nisso, a Arlequina, que veio toda vestida de Arlequina, também fica muito decepcionada com ele e vai embora do tribunal, porque ela gostava do Coringa e não do Arthur. Cara, será que o Joaquim Fênix pegou a esposa do diretor? Porque não é possível. Fato do Joaquim Fênix odiar esse filme, sem nada e sem ninguém. O Joaquim Fênix odeia esse filme. Dele, ele começa a rir descontroladamente por conta da doença dele. E as pessoas ficam revoltadas querendo arrebentar ele na porrada. Nisso, alguém simplesmente explode uma das paredes ali do prédio. Muita gente se fere, o próprio Arthur sai voando de um lado pro outro e o Harvey Dent fica com metade da cara dele arranhada. Só que assim... Aí tem essa também, né, gente? Simplesmente mudaram novamente a origem, mudaram a origem de outra... Gente, eu tô aqui só pra reclamar, tá? Seijinho, você me desculpa, mas eu vou aproveitar seu vídeo pra reclamar. Eles simplesmente mudaram a origem, que tinha sido perfeita. Lá no filme Cavaleiro das Trevas, eles mudaram a origem do personagem de novo. Pronto, aí como é que ele ficou duas caras? Duas caras, ele tem metade da cara dele em carne viva. Não é só esses arranhãozinhos aí. É engraçado demais ver a diferença de tratamento do diretor com o Harvey Dent e com o Coringa. No meio de todo esse caos, o Arthur se levanta e consegue sair do tribunal. E lá fora... Eu vou desabafar. Gente, isso aqui tá preso. Desde quando eu assisti o filme. Vocês acreditam que eu não falei nada pra ninguém desse filme ser ruim? E 50 minutos de react num vídeo de 17 minutos. Gente, eu falei que isso ia acontecer. Peço perdão pra quem queria um react rápido. Não, uns 45 minutos, pelo menos, de react de um vídeo de 17 minutos. E é isso. Coringa reconhece ele e coloca ele dentro de um carro. E aí eles ficam todos felizes assim, falando que eles vão começar uma revolução, botar fogo em tudo. Só que quando o carro para num semáforo, o Coringa foge dali. Ele não quer saber dessa revolução não, ele deixa os fãs dele pra trás. Daí ele vai até aquela escadona que tem no primeiro filme, onde ele ficou dançando, e encontra a Arlequina lá. Aí ele diz que agora ele tá livre e eles podem fugir juntos, começar uma vida nova com o filho deles, mas ela não quer isso.
ela só se interessa nele se ele for o Coringa. Cara, eu acho que nem o Batman odeia tanto o Coringa assim. E olha que o Coringa comeu a tia do Batman. Já tá até ficando meio cômico o quanto dá errado as coisas na vida desse Sim, cara. e Parece ainda aquele mais meme você do jogo considerando Heavy dele Rain, não que ser você o tem que apertar Coringa. os botões na hora Exatamente que eles isso. aparecem na tela. Só que se você É exatamente isso. Ele considera, lê tudo isso agora, quer dizer, assiste tudo isso agora pensando que esse cara não é o Coringa. Ele só odeia o Arthur Fleck. É isso, ele só pegou um cara aleatório, eu vou torturar esse cara. Vou fazer ele fazer merda, mas eu vou torturar esse cara. Vou fazer 2 filmes torturando esse cara aleatório. O personagem ele só fica tropeçando em tudo que aparece na frente. Esse filme é isso, durante 2 horas e meia. E aí a Arlequina vai embora e a polícia prende de novo ele. Num outro dia, lá no hospital, os guardas chamam ele dizendo que ele recebeu visita, só que no meio do caminho um outro paciente para ele e pede para contar uma piada pro Arthur. E ele conta uma piada muito parecida com a que o Arthur conta no programa de TV antes de matar o apresentador, que termina daquele jeito: você vai ter o que você merece, um negócio assim. E aí o rapaz apunhala o Arthur várias vezes no abdômen. E a essa altura do campeonato, surpreende alguém que vai ser assim que o filme vai terminar? Depois de cuspirem na cara dele durante esse filme inteiro, te surpreende que vai ser assim que ele vai morrer? Eu fico surpreso que isso daí não aconteceu antes. Lá na marca de, sei lá, podiam ter deixado o Divo morrer antes, gente. O resto do filme é só com a Arlequina. Eu tô surpreso que ele conseguiu durar as 2 horas e meia. Isso daí é uma conquista a se comemorar. É uma conquista. O Arthur fica se agonizando no chão, esse rapaz começa a cortar a própria boca dele com a faca, dando a entender que ele é o verdadeiro Coringa. Ou seja, não só eles mataram o Coringa, como eles também estão tentando dizer que esse nunca foi o Coringa. Exatamente, é só um cara que sofreu. Não é o Coringa. Por que caralhos tem 2 filmes dele? Quem que é esse Exatamente. maluco? Por que eu fiquei mais de 4 horas vendo um filme de um cara aleatório? Que porra é essa, velho? Que é isso, gente. Colossal. Pra quem achou que eu tava zoando, não, a Débora tá falando merda. Não é possível que eles vão chegar lá. Peraí, gente, eu não estava falando merda. Foi assim que. Olha, até bati no microfone. É essa? No final, o filme realmente. Daqui a pouco até o Paulo aparece. Meu Deus, saudades. São os amigos que nós fizemos pelo caminho. Como é possível isso? Isso aqui realmente é um pedido de desculpas de 2 horas e meia pelo que foi o primeiro filme. Gente, esquece que foi um filme sensacional, é excelente. Por isso que o único Coringão continua sendo todo poderoso Timão. Não, calma aí, Seijinho. Gente, filme terrível. Calma aí, deixa eu falar, Seiji. Gente, o filme é terrível. Basicamente, o que eles quiseram passar no primeiro filme? Que eu vi umas interpretações dessa forma, não sei se é real, mas eles queriam que a Arlequina representasse a gente, que fica ali torcendo pro Coringa fazer merda, mesmo que aquilo só afunde ele, mesmo que aquilo só lasque com a vida dele, e que os outros, que a advogada tá certa, e que o Coringa, o Arthur Fleck, na verdade, é só um doido, um cara que, tipo a piada mortal lá dos quadrinhos, que é só um cara que se fudeu tanto que aconteceu tanta merda com ele que ele decidiu explodir e se voltou contra a sociedade. Mas, gente, pra quê? Pra fazer o Coringa desse jeito. Não é preciso fazer o filme, caramba, olha só, Arthur Fleck, pronto. Filme de Tiro Coringa, Arthur Fleck. Cagou no primeiro filme. Gente, eles cagaram no primeiro filme. E eu quero reclamar deles terem cagado no primeiro filme. Calma aí que eu já agradeço de novo. E é isso, gente. Simplesmente, o cara do final do filme mata o Arthur Fleck, que não era o Coringa. Ele basicamente... O que eles quiseram passar é que o Arthur nunca foi o Coringa. Ele foi a inspiração pro Coringa. E é isso. E é assim que o filme termina. E aí você fica assim. E aí todo mundo que fez merda com o Coringa fica... pontos de interrogação, porque não aconteceu nada com ninguém, o cara é abusado sexualmente, gente, acontece de tudo com esse cara. Tudo. O que é o filme em si, né? Como é que é o núcleo ali do Coringa? Vou contar pra vocês agora a parte ali dele, né? O Arthur, ele começa preso, ele aceita que ele tá preso já, até ele conhecer a Harley Quinn, e eles criam esse vínculo, ela fica incentivando ele a ser o Coringa. O que eles quiseram passar? Que o Arthur, ele criou o Coringa, não são 2 personalidades diferentes, é o Arthur conscientemente usando o Coringa como uma forma de parecer mais confiante, mas que ele nunca foi o Coringa.
E aí que não importa, tanto que ele é abusado sexualmente, YouTube não derruba essa live, pelo amor de Deus. Ele é abusado depois que ele faz aquele grande discurso no tribunal, vestido de coringa e tal. E ele é abusado logo depois. E ele fica completamente impotente. Tipo, ele vai dormir assim, você fica vendo a cena. É agoniante, tá, gente? Esse filme é agoniante também por esse quesito. E aí ele fica ali, tipo, pensando, e aí dá pra ver no olhar dele que, tipo, ele cansou. Justamente porque tudo que estava acontecendo com ele era por culpa do Coringa, por mais que ele usasse o Coringa para se tornar uma pessoa mais confiante. E aí ele simplesmente decide que ele vai abandonar o manto do Coringa, porque ele nunca foi, aquilo ali foi uma coisa que ele criou, não criou inconscientemente. Como a advogada fala, a gente descobre, diferente do que o primeiro filme mostra, que ele se liberta ali, cria o Coringa, pra, tipo, inconscientemente, na loucura dele, ele cria o Coringa. E que ele sempre foi o Coringa, e na verdade a outra personalidade dele era o Arthur. O segundo filme ele mostra que não, ele conscientemente criou o Coringa ali para poder parecer mais confiante, mas ele cansou disso porque ele só se fudeu depois disso. E é isso, gente, acabou e o cara ainda morre no final. É isso. Agora que eu já desabacei, odiei o filme, vocês entenderam por que agora.